Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade para o encerramento de um evento que nos traz sempre muitas alegrias e muitas partilhas e se mostra sempre muito frutuoso no conhecimento intermunicipal, adenso. Através da cultura e das artes nós conseguimos efetivamente uma comunhão, uma partilha de muitas das coisas boas que temos em cada município e que podemos, que são vistas aqui no Centro Cultural Penedo da Saudade, o Politécnico, que o Politécnico todos os anos tem recebido sempre de braços abertos e tem valido a pena no meu ponto de vista. Hoje vamos ter aqui connosco, vamos encerrar com uma mostra gastronómica e vamos encerrar antes disso com uma palestra, uma conversa com o meu colega João Pedro Gomes. Ele é historiador e é historiador ligado ou interessado, começou a interessar-se por estas coisas da culinária e da gastronomia e tem escrito imensos artigos e livros sobre estas temáticas e é um homem, vão conseguir perceber, é um homem encantador a falar e entusiasma-nos a nós também quando o ouvimos, o que é muito bom. Só antes de lhe dar a palavra, eu queria só, as pessoas gostam todas muito de números, e então queria só referir que visitaram a exposição, estiveram por cá, mais de 1000 pessoas neste mês. 1098 pessoas, mais concretamente, provavelmente terá aparecido mais uma ou duas, mas isto são as que fizeram aqui assim uma contabilidade que eu não consigo perceber, não sei se é de somar ou não. À cautela não somo, porque assim, se forem mais, nós ficamos contentes. Portanto, se eu dissesse agora aqui um número astronómico e depois fossem menos, eu ficava mal. Ao contrário, é preferível. Portanto, o número que eu tenho aqui, mais aproximado das pessoas que passaram por cá para ver a nossa exposição, para ver as obras de arte dos diferentes municípios, que os artistas dos diferentes municípios decidiram mostrar por cá, que foram efetivamente mais de 1000 pessoas. E é interessante que o facto de termos aqui, este ano, perceberam que foi diferente, as atividades paralelas funcionaram concentradas em sábados e, portanto, juntámos uma série de municípios em cada sábado e isso permitiu, ainda ontem esteve cá Góis, ajudem-me, esteve cá Góis, Mira, Cantanhede e Vila Nova de Poiás. Muito obrigada pela ajuda. Estiveram cá, passaram por aqui, viram neste sábado 104 pessoas. Portanto, só por aqui, num sábado, nós conseguimos que as pessoas conversassem umas com as outras. E foi muito engraçado porque ontem é aquele que está mais vivo, porque foi ontem, isto com a minha idade, a minha memória já não consegue reproduzir todos os sábados, mas foram todos muito bons. Mas particularmente o de ontem houve aqui já uma troca de mas tem que ir lá ao meu município apresentar isto, porque, portanto, houve efetivamente, está a chegar-se aos objetivos que foram traçados para o início da Adenso. Como sabem, a Adenso teve uma mentora, que foi a doutora Érica Castanheira, que está aqui connosco hoje também, e que tem trabalhado com a sua equipa para que também isto aconteça. Não quero passar a palavra ao Dr. João Pedro Gomes antes de agradecer toda a ajuda que nos foi dada aqui ao Centro Cultural para que fosse possível isto acontecer, estas coisas todas acontecerem. E quando eu digo toda a gente, não estou a falar só das pessoas do Politécnico, mas estou a falar dos técnicos que em cada município foram incansáveis. Nós somos muito aborrecidos, estamos sempre a ligar e a perguntar: olha, mas isto vai-se passar como? De que é que precisam para aquele dia? Olha, mas vem, quantas pessoas vêm? E portanto nós somos mesmo muito aborrecidos. Obrigada pela paciência e obrigada pela colaboração a todos os municípios que estiveram cá este ano, mais uma vez, todos juntos, e que conseguimos fazer uma coisa que eu penso que deve ter seguimento. Vou então
sem mais delongas, passar a palavra ao meu colega João Pedro Gomes, por favor, João Pedro, que é muito mais interessante que eu a falar. Obrigada, João Pedro. Obrigada por ter aceito o convite. Ora, boa tarde a todos. Deixem-me só fazer aqui uma pequena logística informática que me foi pedida ali pelo técnico. Se quiser ajuda, E estamos, já estamos prontos. Ora, boa tarde a todos. Sr. Presidente do IPC, Sr. Vice-Presidente do IPC, Sr. Secretário Executivo da CIM, mais autoridades, senhoras, senhores, boa tarde. É para mim um enorme prazer estar aqui, já é a terceira ou quarta vez que estou no Centro Cultural a falar de algo que gosto muito, gastronomia. Também a gastronomia é uma parte da nossa cultura e talvez o nome aqui, palestra, seja um pouco assustador. É sábado à tarde, prometo, não será nada... Desculpa, domingo à tarde. Eu tive estes 3 dias em representação da Escola de Hotelaria no Festival de Chocolate de Óbidos. Portanto, os meus dias estão um tanto ou quanto ainda trocados. Domingo de tarde, portanto, prometo não ser cansativo, nem denso como foi esta mostra. E o que eu trago aqui é uma questão que, na verdade, já tem uma resposta e que quase toda a gente conhece a resposta. Somos o que comemos. Na verdade, somos o que comemos. Hoje não há qualquer dúvida sobre esta resposta a esta pergunta. Mas talvez seja importante pensar um pouco no que é isto de sermos o que comemos. E na gastronomia, que tem hoje uma expressão enorme na atividade económica e no tecido económico português, não é? Estamos a chegar aos 10, 11% do PIB, a gastronomia, ao que tudo indica, está a ultrapassar os 30% da motivação principal dos turistas estrangeiros em Portugal. Portanto, a gastronomia é algo que tem que se cada vez mais falar. De relembrar que o Instituto Politécnico de Coimbra, em parceria com o Turismo de Portugal, tem a primeira licenciatura em gastronomia no país. Entretanto, abriram outras, mas nós fomos aqui os precursores, e aqui também um agradecimento, obviamente, ao Politécnico de Coimbra e à Escola de Hotelaria e Turismo de Portugal por ter avançado com esta ideia na altura inovadora, arriscada, com vários desafios que têm, na nossa perspectiva, sido muito bem cumpridos. Na verdade, em 2025 estamos no ano perfeito para falar de gastronomia. Em 1825, alguém se lembrou de facto, olhar para a gastronomia como um conceito denso. E aqui recupero a folha de sala que está da nossa mostra, que a Infopédia dá-nos vários significados diretos e figurados para este adjetivo, e o 6º significado figurado diz-nos que é algo que exige esforço para ser entendido, devido à complexidade das ideias, ou o 7, que é intelectualmente ou emocionalmente profundo. Se nós acharmos e achamos que hoje a gastronomia é densa, é complexa, já não é só comer um bom prato de comida. A gastronomia hoje é muito, muito mais do que isso. Eu costumo dizer que acabou o tempo dos curiosos da gastronomia, de que bastava ter uma carteira bem recheada para poder frequentar bons restaurantes, comprar bons produtos artesanais para olhar para a gastronomia. A gastronomia é completamente algo fora disso, é um universo muito mais complexo, portanto é um universo denso. Pensar nela não é tão antigo quanto se pensa. Em 1825, que um senhor chamado Brillat-Savarin, um advogado com algum dinheiro francês, está num período fantástico a nível de gastronomia em Paris, quando os restaurantes começam a abrir, quando começa a surgir o conceito de restaurante, quando começa a surgir o conceito de bom gosto, começa a surgir a crítica gastronómica. Este senhor, no fim da sua vida, que acabou de forma um bocadinho mais abrupta do que se estava à espera, em 1825, que escreve um apanhado dos seus pensamentos sobre o ato de comer. O que é o ato de comer? É um pouco impressionante pensar que até 1825 nunca ninguém tinha pensado nisto de uma forma estruturada, de uma forma mais formalizada. Descreve então Fisiologie du goût, a fisiologia do gosto, apesar de não ter inventado a palavra, populariza a palavra e o conceito de gastronomia, as leis do estômago, e começa a desbravar este campo. Um dos grandes aforismos que nos deixa é diz-me que comes, eu digo que é quem és. Portanto, ele começa nesta senda de nos mostrar que nós somos o que comemos. Mas o ser humano, a relação que o ser humano tem com a comida e o ato de comer, de produzir comida, ou o ato de não comer, o ato de com quem comemos, onde comemos,
porque comemos, o que não comemos, todos estes atos estão intrinsecamente relacionados com o ser humano como ser cultural. E, portanto, podemos reportar a nível material a alguns milhares de anos antes. E o que agora também vou proporcionar é uma pequena viagem sobre o que é esta relação do ser humano com o ato de comer, como uma das formas mais belas, podemos dizer, que ele tem de mostrar aquilo que é e de como é que se relaciona com o território, com as geografias, com as identidades. Com algumas provocações pelo meio. O ser humano, pelo menos reportado e registado há cerca de 4.000 anos, que consegue ou identifica ou faz identificar determinadas características gastronómicas alimentares a determinados territórios. As primeiras receitas culinárias que temos registadas no mundo vêm da zona da Babilónia, atual Iraque, que são chamadas uma escrita cuneiforme, com 12 ou 13 receitas. Uma destas receitas chama-se caldo elamita. Elamita sabemos que é a zona hoje correspondente mais ou menos ao Kuwait. Portanto, uma zona costeira abaixo do Iraque. Portanto, alguém do centro do território identificava como um caldo elamita, portanto, de uma etnia, de uma cultura específica chamada elamita, um tipo de preparado que seria diferente do seu. Portanto, a partir de uma receita, pensam as primeiras receitas registadas, e logo aqui há esta identificação de um tu e de um eu. De um eu e de um eles. E aqui, obviamente, no que me parece uma característica fantástica do ser humano, a sua separação na diversidade. O caldo é elamita, porque é da região elamita, mas já tem um nome próprio. O nome é zucanda. Uma sopa de sangue e vegetais e alguma gordura e sangue fermentado, um bocadinho diferente das nossas. Também na região de Coimbra nós temos estas identidades territoriais muito bem definidas e com alguma discussão entre elas. Não é? Trago aqui a chanfana, não é? Que é, aliás, acima de tudo, um produto de território. Uma coisa são as regiões administrativas, outra coisa são os produtos de território. Aliás, hoje a ciência produzida em torno da gastronomia prefere cada vez mais o termo produtos de território, cozinha de territórios e não cozinhas regionais ou produtos regionais, porque as regiões mudam. E nós sabemos o que foram as uniões de freguesias há uns tempos atrás. Os limites administrativos mudam conforme mudam as políticas. Portanto, nós já temos, mesmo em Coimbra, podemos vivenciar este tu e eu, o eu e o outro, que já na Babilónia se evidenciava logo aqui ao lado em alguns dos municípios. Também a fruição associada ao produto fresco, à captura do ingrediente fresco, aqui nomeadamente em relação a um produto marítimo, já existia também há uns milhares de anos na relação do ser humano com os territórios. Arquestes, um poeta grego, hoje temos apenas fragmentos de uma obra que terá escrito, escreve uma obra quase como um périplo sobre algumas iguarias gastronómicas na região do Mar Egeu. Uma delas fala do peixe, é uma grande parte dos fragmentos que hoje conhecemos é do peixe. Diz-nos ele que devemos abominar todo o peixe miúdo, a não ser o de Atenas. Nós aqui podemos ser bairristas e dizer abominem toda a sardinha de Portugal, a não ser da costa da região de Coimbra. Portanto, temos este amor ao território e este assumir de uma qualidade de um território. Diz-nos mesmo, compra o fresco, a questão da frescura do produto, não é? Não temos aquela ideia de que o produto era estragado, que comiam tudo o que aparecia. Não, já estamos... O ser humano sempre foi requintado, refinado no comer e no escolher. Compra o fresco após ter sido capturado. Então, não há peixe do dia anterior. É aquele peixe que ainda tem ali uns lives de vida quando se chega às mãos. Também o de Rhodes será muito bom. Portanto, esta reação, esta relação que nós temos com o produto e a captura do produto e da origem do produto, que nós hoje temos com muito orgulho na região centro, por exemplo, dos nossos produtos marítimos, também já tínhamos há 2.500 anos atrás. Mas também os produtos de território. Aqui conseguimos ir aproximando da nossa longínqua Hispânia. Já Plínio, um historiador romano, na sua História Natural, descreve que os produtos de território, principalmente o vinho da Hispânia, é até quase tão bom como os da Península Itálica. E aqui de sublinhar, o vinho, a vinha e a produção de vinho não é algo expressivo nas povoações pré-romanas
na Península Ibérica. Portanto, é o romano, a cultura romana, que traz este produto intrínseco à sua cultura, à sua civilização e que o desenvolve cá. Tivemos isto no século XIX. Nunca fomos países espumantes. No século XIX transformamos um território, modelamos um território, garantimos características a um produto que não era nosso. E hoje temos, com muito orgulho, as nossas caves da Bairrada e o espumante Bairrada, com o nome em praça, tanto no turismo como na gastronomia. Se nós olharmos para outros produtos de território, outras civilizações já reconheciam no espaço português outro tipo de qualidades. O mel, por exemplo, infelizmente não temos descrições para a região de Coimbra, certamente seria bom e já explico porquê. Mas as descrições que nós temos muçulmanas medievais para alguns produtos de território, quando os muçulmanos chegam e ocupam o nosso território e se fixam no nosso território, há o reconhecimento do mel de Lisboa, das montanhas de Lisboa, tão branco que parecia açúcar, não é? Portanto, nós não temos descrições, por exemplo, do século XIII da região do mel da região de Coimbra, mas os forais dados no século XII à região de Coimbra, quase todos referem o mel. Portanto, já sabemos que para as comunidades do século XII o mel era um produto importante. Portanto, vamos-nos acompanhando aqui. Hoje ainda temos o mel da Serra da Lousã, um DOP, portanto qualificado como produto de excelência pela União Europeia, em risco de desaparecer, mas temos que falar que o nosso mundo está a colocar em risco toda esta relação de territorialidade que nós temos com alguns alimentos e, portanto, quase que reportamos à Idade Média esta qualidade do produto de território. Mas não se pense que entramos numa época histórica que só havia preocupação com o produto. Já há preocupação com a inovação gastronómica, hoje podemos chamar assim, durante a Idade Média. Também longe vão os tempos de que a alimentação da Idade Média seja a velha história da carne podre com as especiarias e o porco no espeto e as bifanas. Há muito, muito mais do que isso no que é hoje a gastronomia medieval. Nós temos aqui um cronista muito famoso, Commianos de Zurara, até acha estranho que no século XV a rainha Dona Leonor, tão devota e uma mulher extremamente pia, muito dedicada à religião, seja de tal forma dedicada à religião que não cumpre com uma atribuição básica do que seria uma rainha, que era constranger o seu cozinheiro a buscar novas maneiras de iguarias. Os reis eram obrigados, para mostrar o seu poder, a incitar, a constranger, quase a obrigar os cozinheiros a inventar. Nós hoje temos a inovação gastronómica muito bem representada na região centro, há outras, na região de Coimbra, há outras regiões mais bem representadas. É verdade que ainda temos um grande caminho a fazer no que é o reconhecimento internacional, mas este ano já tivemos, traz apenas aqui um caso, de uma indicação Michelin do Bibi Gourmand, um grande guia internacional muito reconhecido, que reconhece um grande conjunto já de restaurantes aqui da região de Coimbra, aqui apenas um exemplo. Não se sintam atacados ou não se verem aqui representados, é uma seleção como qualquer outra que podia ser. Aqui trago apenas uma mais de inovação e uma imagem que seja mais cativante de ver. Portanto, a Idade Média já procurava inovação e nós, na região de Coimbra, continuamos à procura desta inovação culinária. Mas não só ao produto de território, não só esta procura culinária que está associada à gastronomia. A gastronomia está associada à experiência, à fruição em contextos diferentes. Dom Manuel, grande rei mercador, que abre mundos ao mundo, como vão dizer os cronistas, tinha particular prazer em mesas diferentes. Sabemos que, em determinados momentos, colocava-se ele no seu batel, junto com os seus validos, músicos e oficiais, pelo Rio Tejo, desde a zona da Praça, hoje da Praça do Comércio, na altura o Terreiro do Paço, até à zona de Belém, onde estava o Palácio de Passos, com música a despachar, portanto, a trabalhar ao som de música dentro de uma barcaça, e assim que chegava ao Palácio de Santos, era recebido por uma merenda de frutas verdes, conservas, açúcar, vinho, água, portanto, a fruição do comer em espaços mais idílicos, mais
aprazíveis do que uma sala ou apenas a preocupação do produto, existe. Nós hoje também temos a sorte de poder ter estas fruições mais aquáticas, mais fluviais, também na região de Coimbra, com o projeto, por exemplo, das barcas serranas, entre tantos outros. Também a preocupação com o produto artesanal e com o que o ser humano dá a nível de trabalho manual na produção de um produto já era importante em tempos remotos. Não somos só hoje nós que damos importância ao artesanal, aquilo que é feito com cuidado, com as mãos. Trago-vos um de milhares de exemplos que a literatura culinária portuguesa nos pode trazer, que é um muito próximo ao nosso, um património hoje doceiro da região de Coimbra, que é, por exemplo, fazer a massa do que eram chamados os bolos de bacia, uma espécie de 1000 folhas da altura, sem o creme de ovos, com açúcar e canela, mas em que a massa devia ser esticada por 2 mulheres quanto puderem com a mão, não é? Que estendam ambas o mais delgado que puderem. Nós hoje conseguimos ver este processo, ainda centenário, multissecular, reportado em Portugal pelo menos há 500 anos, do esticar a massa do que será hoje também outro produto IGP, outro produto qualificado, o pastel de Tentugal. As fruições em relação ao território, e que nós hoje falamos muito em experiências gastronómicas, a região de Coimbra particularmente a beneficiar o seu espaço rural, o espaço da natureza, também não é nada de novo. Nós já temos esta vontade do ser humano experimentar outras coisas. Trago-vos apenas um exemplo do que eu hoje considero como será a primeira descrição de uma experiência gastronómica na Europa. A Marquesa de Fronteira, aristocrata portuguesa, exilada entre a França e os reinos italianos em 1833, em uma dos seus passeios pela ruralidade italiana, leva os seus amigos a uma ferme, que seria uma farm, não é? É uma forma de dizer, uma quinta, não é? O aristocrata, habituado aos grandes luxos de banquetes e já de restaurantes, quer ter a experiência da ruralidade, não é? A experiência do campo. E então era já típico na altura visitas a fermes. Para quê? Para comer leite e pão. Vou falar da grande aristocracia que quer ter uma experiência, eu digo, em muito tom de brincadeira, a brincar ao pobrezinho, não é? A ir ver um espaço social completamente distinto do seu. Nós hoje, a região de Coimbra, pode oferecer isto em todos os municípios, em dezenas e dezenas e dezenas de espaços, o contato com produtos gastronómicos de território nos seus locais de produção. Trago apenas aqui o queijo rabassal, que tem hoje já algumas experiências nesta região. Também este um produto certificado. Mas também temos a não ruralidade, também temos o cosmopolita, também temos o urbano, também temos a oferta da elite. Já também no final do século XIX, vamos ter na Figueira, a recepção da família real na Figueira é feita com grande pompa e circunstância, como era sempre, e é para um almoço específico para a recepção nesta cidade, é chamado o bufeteiro da estação de Caminhos de Ferro da Pampilhosa. À data, as estações de Caminhos de Ferro tinham restaurantes de renome. Portanto, o restaurante em Portugal vai-se associar, na segunda metade do século XIX, perto das estações ferroviárias ou pontos de estação ferroviária propriamente ditos. Paul Bergamin, que sabemos que trabalha no Palácio do Bussaco, no Hotel do Bussaco, também no final do século XIX, e que, na altura, na Figueira da Foz, no Clube Progressista, oferece, cria este menu de banquete de almoço de recepção. Dizer que o município da Figueira, há uns anos, já fez isto. Já trabalhou este menu e já fez uma refeição evocativa deste menu e desta visita da família real. Bem, o Bussaco ainda lá está. Ainda podemos sentir um pouco esta experiência mais de elite, esta de maior luxo e de maior requinte culinário, que é gastronomia também. Só que não é só isto, a gastronomia é tudo o outro que está. E uma dessas outras coisas que está hoje muito associada ao desenvolvimento dos territórios é a recordação, o chamado recuerdo, não é, que nós na brincadeira dizemos, o levar algo. Hoje é uma parte extremamente importante da experiência turística associada à gastronomia. O levar algo não é nosso. O poder levar algo que até nem seja alimentar não é algo só nosso. Já é no século XIX e no início do século XX comum
haver a divulgação de produtos fora de Portugal. Nós hoje temos as feiras de turismo e outras exposições. À data, no século, e finais do século XIX e início do século XX, seriam as exposições mundiais. E temos um caso de Coimbra, que são os palitos de Coimbra, os palitos de Lourvão, peço desculpa, em 1865, que são enviados pela delegação de Coimbra para a Exposição Geral em Portugal e para a Exposição Universal em Londres, vários tipos de palitos que ainda hoje são feitos de forma muito restrita, não é? Ainda já por muito poucos artesãos, mas que ocupou variadíssimas famílias. Neste caso, temos uma Maria do Ó, que teria sido selecionada com variadíssimos tipos de palitos. Isto é gastronomia. O palito serve para muitas coisas, a maior parte delas tem a ver com o ato de comer. Portanto, também temos aqui esta ideia de que podíamos levar algo não alimentar relacionado com a alimentação para o exterior. Na verdade, toda a região de Coimbra hoje permite todas estas experiências históricas milenares que o ser humano vai experimentando, vai sentindo, vai dinamizando ao longo dos séculos. Tudo hoje é possível de ser feito da região de Coimbra, nos 19 municípios da CIM, região de Coimbra. É um trabalho que, tem que se dizer, já teve uma grande dinamização num período extremamente complicado, 2021-2022, quando a região de Coimbra foi galardoada com região europeia da gastronomia. Nós podemos ser orgulhosos no que somos, mas alguém lá fora já olhou para nós e já nos disse que nós também somos mais do que nós achamos que somos. Alguém nos reconhece também este valor. Em 2021-2022, a região propôs-se, e aqui está o Sr. Secretário Executivo saberá melhor do que eu este processo, propôs-se a contar 1 milhão de histórias, tem vindo a contar 1 milhão de histórias, mas 1 milhão de histórias demora tempo a contar e não podem ser todas contadas ao mesmo tempo. Aliás, muitas das histórias nós ainda nem as sabemos, temos que as descobrir, e é por isso também mais recentemente, CIM, juntamente com o IPC, candidatou-se e neste momento tem em curso um projeto para continuar esta região, esta valorização gastronómica pela linha mais interior turismo, que é o Coimbra Região Gastronómica, que neste momento já estamos a trabalhar entre as duas instituições para continuar a contar este 1 milhão de histórias, que há muito mais do que 1 milhão, há vários milhões de histórias que podemos contar. Trago aqui apenas uma súmula muito resumida do que é que estamos neste momento a trabalhar. Portanto, a olhar para a gastronomia com um olhar científico, que o Sr. Secretário Executivo certamente falará um bocadinho mais sobre isto do que eu, e a verdade é que estamos a olhar para esta região agora com um olhar também muito científico. O IPC vem trazer este olhar científico, este olhar analítico ao que é a gastronomia da região, através de um observatório gastronómico, um acrescento à carta gastronómica já feita, à recolha de receituário. Queremos associar agora a mapeamento e a referenciação destes produtos todos, destas áreas de produção de produtos qualificados, produtos a qualificar. Obviamente também apostar na formação para o turismo e para a gastronomia. É importante não só ensinar a cozinhar, mas mais do que isso, é preciso ensinar a pessoa a saber reconhecer qualidade. Eu acho que nós hoje, como sociedade, não estamos ainda aptos a saber reconhecer qualidade. Nós não estamos habituados a olhar para um rótulo e perceber o que é que aquele rótulo nos diz sobre aquele produto, que nos ajuda a escolher algo que possa ser melhor para a região ou para nós. A educação e a formação continua a ser muito necessária, como um trabalho tem vindo a ser feito e agora vai continuar a ser feito, que é a qualificação dos eventos, dos stakeholders e a promoção do storytelling, exatamente para continuar a contar este mais de 1 milhão de histórias, estes milhões de histórias que a região tem para contar e que nós sempre contamos. Nós hoje é que olhamos para todo este mundo de uma forma mais densa, não é? Estamos aqui numa mostra denso, exatamente por isso, para contar de uma forma mais densa todas estas histórias e, portanto, esperemos que daqui a 2 anos possamos estar aqui ou em todos os municípios a olhar para Coimbra como uma região gastronómica que se coloca no mercado internacional altamente competitivo, mas que de quem está do lado analítico tem mais do que oportunidades para desenvolver e contarmos estas histórias todas. Com 5 ou 6 mil anos talvez nem tanto, mas pelo menos com 200, 300, 400 temos que contar. Obrigado por terem acompanhado nesta viagem. Boa tarde. Não sei se há alguém que tenha alguma
curiosidade para... Se façam um favor, estou aqui. Eu por acaso tenho. Então. Mas é só uma, mas é pequenina, não prometo que não aborreço. Eu sou da área da música e sou de etnomusicologia, pronto. E aquilo anda muito a discussão de se nós devemos preservar as coisas tal como elas eram há 100 anos, ou se devemos pegar nelas e torná-las mais modernas. A tradição existe porque ela se renova. Também na culinária. Cristalizar qualquer coisa é matar o que quer que seja. A inovação tem que estar constantemente ao lado para que ela seja passada. Porque se nós estamos a preservar um produto que não é consumido, e se ninguém o vai consumir, estamos a musealizá-lo. Nós temos que dar uma roupagem nova a um produto para que ele continue a ser produzido. Temos o caso do queijo da Serra, não é que esteja em desaparecimento, não é? Mas o queijo da Serra, há uns anos para cá, consegue desenvolver mais o seu mercado por causa daquela invenção do pastel de nata com o queijo da Serra. É aquela invenção... Não me convenceu muito, mas está bem. As opiniões dizem. Eu nunca experimentei porque acho que não vou gostar. É inusitado. Mas aquele produto que é tradicional, que é centenário, multi até secular, na região, a região de Coimbra tem uns municípios produtores, é salvo a nível económico por causa daquela brincadeira de inovação e vale por isso. Obrigada, João Pedro. Muito obrigada. Boa tarde. E antes de irmos à nossa prova gastronómica, que é muito rica e está lá embaixo à nossa espera, eu pedia ao vice-presidente, assim, por favor, senhor, faz favor, professor Jorge, doutor Luís Paulo, por favor, vir aqui dizer umas palavrinhas. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Permitam-me apenas aqui uma brincadeira. A doutora Cristina Faria estava ainda há bocadinho muito preocupada com o facto de se recordar melhor do que aconteceu ontem, do que aquilo que... Mas eu quero dizer, isto é científico, estamos aqui numa instituição da academia, é científico, que o problema acontece quando nos lembramos melhor daquilo que fizemos quando tínhamos 10 anos do que nos lembramos daquilo que aconteceu na hora anterior. Portanto, acabou de dar aqui se calhar sem querer, mas deu aqui uma prova de jovialidade e, portanto, posso estar descansada relativamente a isso. Fico muito mais descansada. Muito mais. Bom, agora falando a sério, cumprimentar-vos a todos, agradecer aqui a recepção do Sr. Presidente do Politécnico, o Dr. Jorge Conde, aproveitar para cumprimentar também a Sra. Vice-Presidente, a Professora Erika Castanheira, o Dr. Jorge Brito, cumprimentar-vos a todos de uma forma geral e deixar também aqui 2 ou 3 comentários muito rápidos. Como também já aqui foi relembrado, estamos na 3ª edição desta mostra cultural que representa a região de Coimbra. Tem sido também uma oportunidade para mostrarmos aquilo que os 19 municípios da região de Coimbra têm para mostrar nesta área e, nesse sentido, é mais uma daquelas parcerias em que eu também a acompanho, daquelas parcerias que faz todo o sentido manter e reforçar, ainda por cima, quando, ao tempo atual, já o podemos fazer de uma forma descomprometida, ou mais descomprometida do que aquilo que aconteceu na primeira edição, com todas... Eu acho que na primeira edição ainda aparecemos aí de máscaras, o que era normal para a altura, mas muito difícil para a componente que está à nossa espera lá em baixo. Portanto, é outra fase, mas é muito importante para aquilo que tem a ver com os agentes que temos no território, nas mais diversas componentes da cultura, existirem também estas oportunidades que permitem a cada uma das parcelas do território, como referiu há pouco o João, estarem presentes num todo coletivo. Portanto, era apenas esta a oportunidade que queria também aqui sublinhar e relembrar no apontamento que aqui tenho, que temos expostas 24 peças de 17 dos 19 municípios, entre pinturas, esculturas, objetos e fotografias de autor. Contamos com 14 atividades programadas da responsabilidade de 13 municípios nessa mesma programação paralela. Portanto, é sempre também aqui esta oportunidade para todos os agentes da área da cultura poderem, além de mostrar aquilo que fazem, poderem partilhar com os demais também aquilo que são as suas experiências. Portanto, no fundo, da nossa parte, eu queria dizer que
se não estaria aqui o Sr. Secretário Executivo a falar, mas estou aqui a representar a Câmara de Arganil, mas da nossa parte, quer da Câmara, quer das câmaras em conjunto, quer da Comunidade Intermunicipal, contarão connosco para vos solicitarmos mais edições e muitas futuras edições desta mostra que é já uma marca da nossa região. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Finalmente pedia ao meu chefe, ao Sr. Presidente do Politécnico, ao meu chefe, isto como sabem, isto é um lugar, e enquanto eu aqui estiver, será sempre um lugar de informalidade, com muito amor e carinho, com muita amizade, com muita partilha, mas acho que as pessoas acabam por ficar um bocado inibidas quando as coisas são muito formais. E eu não sou nada formal. Mas pedi aqui ao meu chefe, ao Presidente do Politécnico, e que foi responsável inclusivamente pela criação deste centro cultural que agora pode receber estes eventos, que disse essas últimas palavras para nós podermos ir à mostra gastronómica, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos de forma geral, ser Vice-Presidente da CIM enquanto parceiro deste evento, a Sra. Vice-Presidente do Politécnico enquanto mentora, e todos de uma forma geral, cumprimentar João Pedro também pela palestra que nos deu aqui, e dizer que aquilo que ouvimos aqui para a gastronomia serve um bocadinho, se conseguirmos pôr no sítio onde estava a palavra gastronomia, as artes ou a cultura, serve também muito provavelmente para nós nos inteirarmos disso. Nós vivemos numa região que se tem promovido mal, e a Denso serve um bocadinho para isso, para nós trazermos à superfície coisas que nós sabemos todos que existem, mas que os artistas muitas vezes, os municípios de outras vezes, as instituições de ensino têm alguma dificuldade em promover, e portanto, se nós formos capazes de fazer este tipo de eventos, somos capazes de trazer isso à mostra de todas as pessoas e de promovermos isso. Há quase 8 anos atrás, ou há 8 anos atrás, verdadeiramente, quando estava a concorrer para Presidente do Politécnico de Coimbra, eu dizia que a principal missão que levaria para o Politécnico era de comunicar melhor. Porque todos os dias se faziam coisas importantes no Politécnico. Todos os dias, numa qualquer escola, se faziam coisas importantes, mas ninguém sabia. E, portanto, aquilo que eu digo para o Politécnico serve simultaneamente para a região. Todos os dias acontece alguma coisa muito importante na região, e se nós a soubermos comunicar, esta ideia de que Coimbra e a sua região estão piores do que Aveiro, do que Leiria, do que Viseu, é uma fatalidade. Ainda ontem, numa conferência promovida pelo campeão das províncias, ouvi isso por 3 ou 4 vezes. Os outros é que são todos muito bons, nós é que estamos todos muito maus, e na realidade o que acontece não é nada disso. O que acontece é que os outros apostaram numa máquina de comunicação mais forte, comunicam melhor, e nós aparecemos menos vezes que os outros, porque efetivamente eu acho que a região faz muita coisa interessante na gastronomia, na cultura, nas artes, na música, em muitas coisas, e também no ensino e na ciência e na investigação, mas nós comunicamos mal. O Denso é um bocadinho a prova de podemos fazer as coisas diferentes, e é também a prova, é uma marca, se quiserem, daquilo que ao longo dos últimos 8 anos, eu estou já a fazer quase o discurso de despedida no período da saudade, não deve haver mais nenhum evento para eu cá vir, estou já a fazer um bocadinho isso. É um bocadinho uma prova da identidade que eu tentei criar ao longo destes anos no Politécnico, que é uma coisa que eu costumo chamar de fazer território. Nós estamos a fazer território, nós estamos a promover o nosso território. Eu queria muito que o Politécnico fosse a instituição do território. Até há 8 anos atrás acusávamos muito a Academia de que estava fechada dentro das suas escolas e que não saía, e eu acho que nós conseguimos não só sair, mas obrigar os outros também a sair, e hoje a relação que a Academia tem com o território é completamente diferente. Há 8 anos atrás havia ensino superior em Coimbra e em Oliveira do Hospital. Hoje há ensino superior em Coimbra, em Oliveira do Hospital, na Figueira da Foz, em Cantanhede, na Lousã, na Mialhada, e até já fora da região da Comunidade Intermunicipal
em Anadia e um dia destes provavelmente em Arganil. E, portanto, todo este movimento que nós fizemos é um movimento que serve também um bocadinho ao contrário, que é, umas vezes vamos, outras vezes trazemos, e o Centro Cultural fez isso com a Denso, que é trazer o território a este espaço, trazer o território a Coimbra e deixar que as 1098 pessoas, que era a contagem de hoje estamos aqui mais de 20, que essas pessoas tenham contacto com essas novas realidades e que saibam que isso existe. Eu acho que mais importante do que isso é saber que isso existe, porque muitas vezes nós visitamos partes do território e não sabemos que as coisas existem. Agora já não acontecerá, mas estou-me a recordar, há 25 anos atrás, a primeira vez que fui ao Gondramás, descobri que havia um escultor importante na época no Gondramás, hoje provavelmente já faleceu, não é? Mas recordo-me de vim de lá com 2 estátuas, não foi uma em cada mão porque eram pesadas, mas vim de lá com dois bustos que comprei na altura e de longe de mim que ia vir com isso na mão, mas cheguei lá, achei interessante e trouxe isso. E, portanto, acho que esta nossa capacidade de fazer território, de levarmos e trazermos as coisas, de as darmos a conhecer, é muito importante. É isso que faz o Centro Cultural, foi isso que aconteceu aqui na Denso, e eu quero acreditar que, não nesta posição, mas como professor do Politécnico, daqui a um ano estarei cá para o encerramento da próxima Denso. Boa tarde a todos, muito obrigado.